Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Aline. Estamos aqui para mais uma aula de Banco de Dados 2. Olá, Vanessa. Olá, amiga, tudo bom? Tudo bom, galera? Então, hoje a gente vai banco de dados na veia, bora lá. Isso aí, o E tema da hoje, nossa aula de hoje, qual é, Van? hoje a gente vai falar de views. O que são as views, as visualizações do banco de dados? Então, a gente vai falar do que são as views e qual é a diferença de usar uma consulta normal, tradicional, das nossas tabelas e construir uma visualização, né? Uma tabela virtual ali do nosso banco de dados. Exatamente. Antes da gente começar, queria só dar uma introdução e fazer alguns questionamentos a vocês. A gente sempre bate nessa tecla, né? Que cada componente curricular que vocês têm, cada matéria que vocês estudam, é a visão de um profissional dentro da área de TI. Dentro de banco de dados 2 é a visão do DBA. Então, imagina só, uma das atribuições do DBA, que é o administrador de banco de dados, é determinar quem tem acesso a quê, a quais dados dentro do banco de dados e de qual forma. Se você for o administrador, você é o responsável pelos dados da organização, que a depender da organização pode ser o seu bem mais precioso, você daria acesso restrito a todas as pessoas? Muito provavelmente a resposta dessa pergunta vai Com ser não. certeza não, né? Não, porque inclusive tem vários problemas, várias situações, às vezes saem até notícias de jornal de coisas que foram feitas de forma indevida, né, em alguns bancos de dados. Recentemente nós presenciamos aí uma falha no banco de dados de uma grande organização, que por questão de ética, eu não vou citar o nome da organização, mas foi uma empresa bem grande que quase que perdeu todo o seu banco de dados aí por causa de uma ação mal feita, e isso, de alguma forma, é responsabilidade daquela pessoa que foi designada para guardar os dados e as informações de uma instituição, certo? Então, só para a gente tentar contextualizar aqui a nossa aula, eu queria, né, perguntar para vocês, por exemplo, quando a gente vai a uma agência bancária, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar os pais de vocês, ou se vocês mesmos já têm conta corrente, vocês foram a uma agência bancária para fazer aquele atendimento negocial. Ou mesmo atendimento no caixa, que não é o caixa eletrônico, né? O caixa que é uma pessoa. Ao você fornecer o seu cartão de banco e algum seu documento, né, para a pessoa que está te atendendo, ela vai conseguir visualizar algumas informações da sua conta corrente na tela do computador dela. Então, por exemplo, o seu saldo, se você tentar sacar um saldo que você não tem na conta corrente, muito possivelmente você não vai conseguir, porque a pessoa que está te atendendo, ela sabe o valor que você tem na sua conta corrente. Ela consegue talvez ver seu telefone, seu endereço e vários dados pessoais seus, o número da sua conta corrente, a movimentação bancária que você teve. Mas será que ela consegue visualizar sua senha? Muito provavelmente a resposta vai ser não. Se vocês já perceberam, Mas a já senha tiveram, está guardada no banco, tá, né? ela E tem ela que não estar lá, vê. porque quando você digita a senha no pad, né, que você digita no PIN-pad a sua senha, ele vai fazer a conferência com a senha que está gravada em algum lugar. E este algum lugar, muito provavelmente, é uma tabela e tem uma coluna senha, que pode ser criptografada ou não, mas que o seu gerente não vai ter acesso. Se você, por exemplo, esquecer a sua senha, não adianta você ir lá no banco e pedir para o seu gerente olhar. Você vai ter que remover aquela senha e tem todo um procedimento para você criar uma senha nova, porque ninguém consegue ver aquela senha. Este é um exemplo de situação em que você precisa ocultar certos dados de um banco, de uma tabela, e mostrar outros, né? E às vezes você pode até mostrar de uma forma diferente do que aqueles dados estão organizados. Esta é uma das funcionalidades das views ou visões, né, dentro de um banco de dados. Geralmente a gente usa mais o termo view mesmo em inglês. Então vamos entender melhor como essas views funcionam, como nós podemos criar e podemos utilizar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E isso é importante porque quando a gente cria um banco de dados, a gente cria uma estrutura, a responsabilidade do DBA sobre aqueles dados é tamanha que com certeza ele não vai permitir que todos os usuários tenham acesso a todos os dados de todas as tabelas, porque a responsabilidade da manutenção dos dados é dele. Então, daí a importância da utilização das views. Vamos ver como é que elas funcionam, né? Então, a Bora palavra lá. view, se a gente for fazer uma tradução literal, ele pode ser traduzido para visão ou para visualização, se for o ver, né? Se for usado o to view, mas geralmente a gente usa view mesmo em inglês. O que seria uma view? A view nada mais é do que uma tabela virtual formada por linhas e colunas de dados que são provenientes de tabelas ou até de outras views.
Então, eu tanto posso fazer uma view, que é uma espécie de tabela virtual, com dados que vieram de uma tabela ou com dados que vieram de uma view, filtrando ainda mais os dados desta view. Ao criar uma view, você pode selecionar qual conteúdo que você deseja omitir e qual conteúdo que você deseja visualizar, mostrar, né, para que o seu usuário tenha a visualização, deste conteúdo. Então, você consegue mostrar tanto, você pode selecionar, só posicionar aqui, né, o conteúdo que você vai exibir, no caso da view, né, uma exibição, ou o conteúdo que você vai esconder, protegendo assim certas colunas e simplificando o código de programação. Simplificar o código de programação é outra atribuição das views, né? Outra grande vantagem das views. Imagine que você tem um select com o inner join, que a gente aprendeu aí no outro bimestre, com 2, 3, 5, 10 tabelas, em que esses dados eles têm que percorrer uma distância muito grande e que só o DBA conhece todo esse caminho que esse dado tem que percorrer até chegar na tabela que você precisa. Então, ao invés de você fazer aquela consulta muito complexa todos os dias, você faz essa consulta complexa uma única vez, guarda essa consulta dentro de uma view e todas as vezes que as outras aplicações ou as outras pessoas que têm acesso ao banco precisarem desses dados, eles simplesmente vão dar um select, ao invés de dar um select na tabela, ele vai dar um select na própria view. Vamos ver como que ela funciona. Esta aqui, ó, é a sintaxe de criação de uma view. View, create view. O nome da view, sendo que o nome da view, a gente utiliza as mesmas regras que nós estamos habituados para identificadores, então sem espaço em branco, sem caractere especial. E uma boa prática também que nós temos, embora não seja obrigatório, né, mas é uma boa prática, é colocar o prefixo VW. Então, por exemplo, VW, lista. É uma boa prática para nomear os nossos elementos. Assim como tabela, a gente usa o TB, né? Na view, a gente usa o VW. Exatamente. Esse VW aqui, ele já indica que é uma view, né? Que é uma visão ou uma exibição. No SQL traduzido em português, as views, elas estão como exibição, tá? Quem tem as versões em português. Mas se for em inglês, vocês vão achar com o nome view mesmo, certo? Aqui você vai colocar o nome da sua view, tá? Aqui você vai colocar o nome da view, e o corpo da view. Então, um exemplo aqui, olha, create view VW salário func. Essa palavrinha reservada aqui, ela precede o corpo da view. Depois da palavra você vai colocar aqui qual a consulta que ele vai executar. Então, neste caso aqui, olha, eu estou selecionando o nome, sobrenome e o salário da tabela funcionários. Então, esta consulta aqui, ela foi feita uma única vez dentro da view. Ao executar a view, é feita uma tabela virtual. Ao você acessar a view, é criada uma tabela virtual. E quando eu preciso desses dados, ao invés de dar o select asterisco ou ter que listar todos os campos de novo, eu posso simplesmente fazer um select asterisco from, e ao invés do nome da consulta, eu vou colocar VW salário func. Ao fazer essa consulta aqui, ó, o banco de dados, ao invés de fazer a consulta toda de novo, a view faz uma solicitação apenas ao servidor, guarda isso numa tabela virtual e essa tabela virtual é exibida quando você exibe esse comando aqui, select asterisco from VW salário func. O que tem dentro desta view, VW salário func, quem tem acesso apenas à view não consegue ver. Quando ele faz essa consulta aqui, ó, vai mostrar tudo que está dentro da view que o originou, certo? Aqui um exemplo de como usar aquela view. Select asterisco from VW salário func e ainda eu posso colocar um filtro, where salário maior que 7.000. Ou seja, eu estou utilizando aquela view anterior que nós criamos, né, no passo anterior. E aquela view do passo anterior, eu ainda estou fazendo um filtro dentro dela. Agora ele não vai mostrar mais todos os funcionários, ele vai mostrar apenas aqueles cujo salário seja maior do que 7.000, certo?
Eu ainda posso, deixa eu tirar aqui, né? Vocês vão pôr no cantinho para não atrapalhar. Eu ainda posso alterar uma view utilizando o alter view, lembrando que quando eu uso o alter, o corpo da view antiga é substituído pela view nova, certo? Então, tudo que estava lá é apagado e sobrescrito com essa view. Então, não adianta você alterar só aquele campo que você quer. Você tem que repetir toda a view e alterar aquele pedacinho que você precisa, beleza? Porque ele vai substituir. Então, por exemplo, aqui, ó. Alter view VW salário FUN, que está alterando aquela view que nós vimos no exemplo anterior. Agora ele está colocando o nome, ele acrescenta um campo, ó, o sobrenome, o cargo e o salário from funcionários, certo? Então, aquela view deixa de existir e é substituída por esta. Para eu apagar uma view, seguindo aí os comandos DDL do SQL, sempre o comando que exclui, né, alguma estrutura é o comando drop, o que eu quero apagar, que é o view, e o nome da view que está sendo apagada. Um exemplo aqui, né, drop view VW salário FUN, que ele a remove de forma definitiva a view do seu servidor de SQL. Na verdade, a view ela fica dentro da tabela, então ele vai remover esta view. Olha aqui um outro exemplo de view. Lembra daquele banco de dados que a gente tem usado aí nas aulas, velho conhecido nosso? Acho que é BD. Escola de Idiomas. Isso, não teve nenhum exercício, né? Que nós passamos com esse banco de dados BD Escola de Idiomas. Dois bancos de dados muito famosos. Isso, um deles é o BD Escola, o outro é o BD Stock. Então, aqui, ó, eu estou criando uma view chamada VW Lista Curso Aluno, em que eu quero exibir o nome do aluno ao lado do nome do curso que ele faz. Só que se nós formos lembrar desse banco de dados, né, a tabela aluno não liga direto à tabela curso. O aluno, ele se relaciona com a matrícula está relacionada com a turma está relacionada ao curso. Então, eu preciso fazer pelo menos 3 merge joins para chegar até o curso. Porque quando eu seleciono aqui um campo que vem da tabela aluno e um que vem da tabela curso, ó, isso aqui vem da TB aluno, certo? Esse aqui vem da TB curso. Então, eu preciso conhecer esse meu modelo relacional para eu saber qual dado passa por onde. E quem conhece o modelo relacional, geralmente, é só o DBA. O programador, às vezes, ele não sabe se é um banco de dados que já está em produção, que já existe há muito tempo, ele não tem como saber. Então, neste caso... traçar o caminho para chegar na tabela que ele quer, né, Aline? Exatamente. Então, aqui, olha, o detentor do banco de dados, que é a pessoa que tem que foi quem criou, né, que é o usuário master, dele, né? Isso, que é o sysdatabase, o sysadmin, dentro do banco de dados, esse usuário, né, ele conhece esse caminho. Então, ele, ao invés de ficar fazendo essa consulta aqui todo santo dia, ao invés de toda hora ele ter que fazer esse monte de new join, ele faz uma vez e coloca isso dentro da view VW Lista Curso Aluno. E aí, toda vez que alguém quiser essa consulta, simplesmente a pessoa vai mandar executar select asterisco from VW Lista Aluno Curso. Outra vantagem também é que se, por exemplo, 10 pessoas fazem essa consulta ao mesmo tempo, a view faz uma solicitação ao servidor, cria essa tabela virtual e essas 10 pessoas receberão da mesma view, sem que essa consulta fique rodando no banco de dados muitas vezes. Certo? Imagina que de repente você precisa fazer um select que tem um filtro, né? Se 10 pessoas fizerem isso, o banco de dados vai ter que processar isso toda hora, né? Exatamente. Numa view já está lá construído. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, já esse risco aqui, uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Observem que aqui eu criei deixa eu mudar aqui a cor do marca-texto que eu mudei sem querer. Eu criei um alias para o campo nome aluno, que é o aluno, e o curso para o nome curso, certo? Quando você cria, é muito importante vocês estabelecerem esses alias dentro de uma view. Quando você estabelece um alias dentro de uma view, eu posso, inclusive, utilizar este alias para fazer classificações aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu quisesse
listar apenas os alunos que começassem com A, então aqui, por exemplo, ó, eu poderia colocar where aluno, desculpem a letra, like É melhor que a minha. a porcentagem, certo? Se eu colocar isso aqui, observem que ao invés de usar o campo nome aluno, quando eu falo de view, eu tenho que usar o alias. Então, esse alias aqui dentro da view ele é apenas um alias. Fora da view, ele é tratado como um campo. Então, eu posso fazer filtro por esse alias, eu posso fazer ordenação por esse alias. Então, é muito importante vocês estabelecerem um alias. Se o alias tiver uma palavra só, eu posso usar ele assim direto, ó, igual eu coloquei aqui. Se o meu alias tivesse em duas palavras, eu tenho que usar o colchete. Eu teria que fazer assim, ó, nome do aluno, se o alias fosse com muitas palavras, certo? Nós usaríamos aqui o colchete. Mas eu sempre recomendo a vocês que o alias, né, é um conselho que sempre o alias seja formado por uma palavra atômica, por uma palavra única, tá bom? Muito importante isso, pessoal, porque aí quando você vai para a programação, o nome desse alias dentro da view, lá na programação, se torna o nome da coluna. E aí, quando você vai chamar isso na programação, você não pode usar o espaço, né? Vai dificultar isso. Então, é importante, como a professora falou, usar uma palavra única. Exatamente. Você tá vendo a minha tela do SQL? Tô vendo. Eu vou criar aqui algumas views, mas ao invés de utilizar o BD Escola, que já tem esses exemplos lá no nosso slide, eu vou utilizar o nosso bom e velho BD Stock. Bom e velho BD Stock. Isso. Então, olha, já está até viciado aqui, ó. Então, eu vou, dentro do BD Stock, eu quero criar uma view. Uma dica importante é sempre antes de você criar a view, você fazer a consulta fora da view para você ver se a consulta está funcionando, se ela retorna aquilo que você quer. E aí, se der certo, você joga essa consulta dentro de uma view. Igual eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vamos supor, eu quero saber aqui, eu quero fazer uma view que me diga, deixa eu ver, o nome do cliente ao lado do nome do produto que ele comprou, certo? Então, olha, se nós formos olhar aqui dentro do nosso BD Stock, se eu vier aqui no meu Project Explorer, né? Sempre esse aqui tem que ser o nosso melhor amigo. Então, eu venho aqui e quero criar um diagrama do meu BD Stock, porque eu não lembro qual é o caminho. Eu lembro de cabeça, mas vamos supor que eu não lembrasse qual é o caminho que eu tenho que fazer para conseguir listar o nome do cliente ao lado do nome do produto. Então, eu tenho aqui, olha, Se você cliente. ficar na dúvida, é importante olhar o modelo dentro do Object Explorer, carregar o modelo. Porque, lembrando que na aula de banco a gente é o DBA, então a gente tem acesso, certo? Então, aqui, olha, eu tenho a minha tabela cliente, a minha tabela venda, a minha tabela itens venda, a minha tabela produto. Então, o produto tá aqui, o valor do produto, ó, ele tá aqui, ele é um atributo da tabela produto. Então, eu vou ter que ligar, fazer um inner join do cliente com a venda, da venda com o item e do item com o produto. Mas pensa só, todo santo dia eu tenho que fazer essa bendita consulta com... Tenho que fazer todos esses dias com esses 3 inner joins. Então, eu vou fazer a primeira vez. Então, eu vou fazer, olha, select, nome cliente, e vou colocar um alias cliente. Como o meu alias tem uma palavra só, eu não preciso nem pôr as aspas aqui. Nome produto, descrição produto, eu falei, né? Que eu ia colocar ao lado do nome do produto. Vou pôr o valor também, descrição produto. Eu vou colocar aqui preço. Depois eu vou pôr cedilha para vocês verem que vai por preço? Opa, não. Nome produto. Depois eu vou mostrar para vocês com palavras duplas que dá certo, tá? Descrição produto, nome produto. E o valor, vou jogar aqui para baixo para vocês poderem enxergar. Valor produto, eu vou chamar de preço, certo? Bom, eu vou começar lá sempre seguindo a ordem pela minha tabela cliente, certo? Porque o primeiro campo que aparece aqui é da tabela cliente. Então, front TB cliente on tbcliente.code cliente igual... Oh, gente, estou esquecendo aqui, ó. Front TB cliente. O on não é aqui não, peraí. A professora ficou de férias de verdade, né?
Então, vamos lá, me perdoem. Aqui, ó, from TB cliente. Agora eu vou fazer o inner join com a venda. Então, eu vou colocar aqui, ó, inner join TB venda, seguindo aquele caminho que a gente tinha olhado lá no diagrama, certo? Agora sim, on TB cliente ponto code cliente igual TB venda ponto code cliente. Liguei o cliente à venda. Cheguei no produto? Não. Então, continuo. Inner join TB itens venda. On TB venda ponto code venda igual TB itens venda ponto code venda. Agora que eu já usei aqui meu Project Explorer, eu vou fechar. Beleza. Cheguei no produto? Ainda não. Então, eu continuo. Inner join TB produto. On. Agora cheguei. TB itens venda ponto code produto igual TB produto ponto code produto. Depois eu vou mostrar para vocês que dá até para a gente pôr um apelido nessas tabelas. Então, aqui, ó, eu estou pedindo para listar o nome do cliente ao lado do nome do produto. Se um cliente comprou vários produtos, o nome dele vai aparecer várias vezes, né? Então, olha só. Ah, eu não dei o use BD Stock. Vou mandar rodar tudo, porque o use está aqui, certo? TB itens venda, ponto, código produto é o identificador. Ah, porque é itens. Ali na linha do inner join tá item. Então, de propósito, tá? Para ver se vocês estão assistindo ao vídeo de verdade. Só para ver se a galera tá prestando atenção. É que eu tô no BD Escola Idiomas. Agora foi, olha. Agora, ó, ele mostrou. Então, por exemplo, lembra que tinha um cliente que comprava muito amaciante? Então, olha, apareceu o nome do cliente ao lado do nome do produto, tá vendo? Ele listou tudo. Mas pensa só, se isso aqui é feito todos os dias, né? Ou se eu quero listar apenas o cliente que comprou o nome do cliente que comprou um determinado produto, todos os dias eu tenho que repetir isso aqui, não é legal. Fora que isso aqui vai dar uma solicitação enorme, né? Ao meu servidor, uma demanda vai demandar muito processamento do meu servidor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma view em volta desta consulta. Então, eu vou colocar um create view VW lista cliente produto, certo? Então, aqui eu já disse que é uma view, o meu VW indica isso, e o que ele está listando e de quais tabelas, entre a cliente e a produto. E aqui eu vou colocar a palavrinha reservada as, que indica que vai começar o corpo da minha view. Eu já sei que essa consulta aqui funciona, né? Eu já vou dar um tabzinho aqui para chegar lá para frente. Eu já sei que essa minha consulta aqui, ela está funcionando, porque eu testei aqui fora, né? Estão recordados. Os erros que tinha, eu já arrumei. Então, agora eu já posso criar minha view, que vai se chamar VW Lista Cliente Produtos. Então, eu vou selecionar aqui só o pedaço que eu não tinha executado ainda e vou mandar executar. Ó, ele deu aqui uma mensagem de comando concluído com êxito, mas ele não listou. Por quê? Porque lembra que a gente falou que a view, ela fica lá quietinha no servidor e ela só vai mostrar quando tiver uma invocação, quando você invocar essa view, quando você pedir. Então, eu vou exibir aqui de novo o meu pesquisador de objetos para mostrar para vocês onde essa view fica armazenada. Então, olha, eu vou lá dentro do BD Stock, tabelas, BD Stock, exibições, e aqui, ó, apareceu VW, eu tinha outras views aqui já, ó, VW lista cliente produto. Então, a minha view, ela fica lá quietinha. Para eu saber o que tem dentro dessa view, eu faço o meu select. Então, por exemplo, select asterisco from VW lista cliente produto. Olha como o select fica bem menor agora, né, Aline, fazendo a view. Exatamente. Se todo dia eu tenho que fazer esse bendito desse select, muito melhor é deixar numa view. Fora que lá dentro, por exemplo, pode ter algum campo que eu não quero compartilhar, que eu não quero mostrar. Eu estou dando um select asterisco. Vamos ver o que ele vai mostrar? Ó, ele mostrou tudo das tabelas? Não. O asterisco não é todas as colunas? Ele mostrou todas as colunas, mas não mais da tabela. Ele mostrou todas as colunas da view. E se eu quiser, por exemplo, saber apenas o nome dos clientes que compraram a amaciante Downy, eu posso colocar, ó. É que aqui, acho que a descrição eu não criei um alias, né? Criou, acho que nome do produto.
nome produto. Então, eu Nome ainda posso colocar aqui, ó, where. E aqui eu não posso usar o nome do campo, eu tenho que usar o alias. Então, Eu nome acho que produto, tá maiúsculo. ele não faz, né, descrição. Mas eu vou colocar bonitinho para ficar igual. Mas ele não faz. Depois a gente até faz esse teste. Nome produto, like, porcentagem, down, porcentagem. Ou seja, todos os clientes que compraram apenas algum produto da linha down. Ó, ele mostrou só quem comprou os produtos da linha down, certo? Então, vejam só que eu consigo simplificar muito as minhas consultas. Então, aqui eu estou dando um select asterisco, eu posso achar que eu estou mostrando todas as colunas, mas não. Se eu alterar aqui a minha view, ó, até para mostrar para vocês o alter view, e ao invés daqui eu colocar descrição produto, nome do produto, para ficar mais bonitinho lá, aí eu preciso colocar o apóstrofo aqui, né? Vou alterar minha view só para a gente ver se ele vai funcionar. Com alias, ó, ele funcionou. Ele rodou, não deu nenhum erro, né? De sintaxe. Ele criou lá o alias. E aqui agora, ao invés de usar isso, eu tenho que usar o colchete. Então, eu tenho que colocar nome do produto. Eu uso o alias dentro de um colchete, ó. E aí ele mostra bonitinho os dados da mesma forma que eu tinha feito. E aqui, olha, fica mais bonitinho, né? Porque apareceu o nome do produto com espaço, certo? Esse aqui é o princípio da view. Então, você faz aquelas consultas muito complexas, coloca essas consultas dentro de uma view, e depois isso vai facilitar as suas consultas posteriores, certo? Agora, a gente precisa ver se vocês realmente entenderam. Só tem uma forma da gente fazer isso, que é fazendo De que jeito que a exercício. gente aprende SQL ou Não tem programar? não tem como aprender olhando. Então, nós vamos disponibilizar para vocês alguns exercícios. Esse slide vai ser disponibilizado. Esse script de exemplo, né, que eu acabei de fazer agora junto com vocês, do BD Stock. E no próprio slide tem alguns exemplos que seria legal vocês implementarem. Nós estaremos disponíveis via chat para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Contem sempre com a gente. Bons estudos a todos, tá bom? Um beijo a vocês. Aí, beijo, galera. Bora programar, que não tem outro jeito de aprender. E Isso até. aí. Tchau. Boa sorte, gente, com os estudos. Tchau.